Atos capítulo 28, vamos ler os 6 primeiros versículos de Atos, capítulo número 28. Atos 28, do versículo 1 até o versículo 6. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Amém. Pai, mais uma vez estamos na tua casa, Senhor. Mais uma vez estamos diante da tua palavra, com a expectativa grande nos nossos corações de ouvir a tua voz, de ouvir do Senhor uma palavra que traga direção para a nossa vida, que seja sustento para cada um de nós, que seja alimento que vem do Senhor para nos alicerçar, nos fortalecer. A tua palavra é a única que realmente sustenta a nossa vida. Não é só de pão que vivemos, mas da palavra que sai da tua boca. Esta nos sustenta. E é esta que queremos ouvir. Não estamos aqui interessados em doutrinas humanas, em filosofias, em historinhas. O que queremos é ouvir a tua voz através da tua palavra, falando ao nosso coração e trazendo direção para a nossa vida neste mundo, Pai. Fala conosco, que as barreiras sejam quebradas, as distrações sejam quebradas. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra chegue a cada um de nós e que a minha vida seja um instrumento em tuas mãos. Para isso eu peço a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. A oração que faço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto no final do livro de Atos dos Apóstolos conta um episódio da vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, nas coisas que ele viveu, nas coisas que ele passou, ele se torna sempre um bom exemplo para nós no que se refere a enfrentar dificuldades na vida. Porque, apesar de Paulo ter sido um dos homens mais usados por Deus, né, na história bíblica, para escrever, para ministrar, para pregar, para levar a palavra de Deus a tanta gente, ele também foi um homem que passou por muitas lutas, muitas tribulações, muitas dificuldades. Como falamos até um pouquinho hoje de manhã, parecido com Jeremias, né? Nas lutas, nas coisas complicadas que aconteceram na vida do apóstolo, que trouxeram certamente muito sofrimento a ele. Ele sofreu bastante nessa vida, mesmo pregando o evangelho. Foram açoites, foram prisões e também até naufrágios, né? O texto aqui fala de um momento em que ele naufragou com um barco. Mas as piores coisas que nós sofremos são acusações, não é, irmãos? São coisas injustas que se levantam contra nós, palavras injustas que são ditas a nosso respeito. Essas doem bastante. E Paulo também foi uma pessoa que passou várias vezes por isso. Só como exemplo, queria te mostrar Atos 21, um pouquinho antes, capítulo 21, versículo 28. Atos, capítulo 21, verso 28, diz assim: gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar, e ainda mais,
introduziu até gregos no templo, profanou este recinto sagrado. Acusações que foram feitas contra Paulo, que foram dirigidas a ele, acusações injustas, não é? Coisas terríveis foram ditas contra ele. E tudo isso o apóstolo Paulo passou durante a sua vida, durante o seu ministério, e nem por isso deixou de fazer a vontade de Deus e a obra do Senhor. E no fim de tudo, depois de uma longa carreira cristã, ele ainda vai ter o desprazer, né, de ser preso, de ser aprisionado, de ser levado para Roma, para ser julgado, para ser acusado de mais algumas coisas, não é? E esse texto aqui está neste contexto, em que o apóstolo Paulo é levado até Roma. Veja o que diz o capítulo 27 do livro de Atos, versículo 1. Diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Então veja, Paulo é entregue como prisioneiro a este centurião para ser conduzido até Roma, não é? E durante essa viagem para Roma, iniciada aqui no capítulo 27, ainda vai passar por mais um revés. A viagem seria feita de barco, e o barco, no meio da viagem, iria naufragar. Nas ondas revoltas lá do mar, o barco não aguentaria, iria sofrer um naufrágio. E é nesse ponto que nós chegamos ao texto que começamos a ler. Então, irmãos, olhando para as lutas e para as dificuldades desse homem, eu creio que Deus pode nos ensinar algumas coisas. Primeiro, como enfrentar as nossas dificuldades, não é? E também até, talvez, como mensurar as nossas dificuldades. Porque, às vezes, nós fazemos de uma coisa pequena algo tão grande, né, irmãos? Às vezes, fazemos de uma pequena dificuldade algo que parece impossível para nós, não é? E grandes tempestades num pequeno copo d'água. E quando olhamos para problemas desse tipo, muitas vezes percebemos que os nossos não são tão grandes assim. Quando olhamos para problemas que outras pessoas passam, nós precisamos fazer uma reflexão, irmãos. Às vezes reclamamos de coisas, não é? Que não tem o menor sentido. E uma frase que eu gosto, que eu ouvi uma vez e nunca esqueci, é que às vezes os nossos problemas são o sonho de muita gente. Às vezes o teu problema é o sonho de alguém. Não, você está chateado que o meu carro furou um pneu. Tem gente sonhando ter um carro e não tem. Né, irmão? Então, dá glória a Deus o pneu ter furado, né? Sinal que você tem carro, não é verdade? Então, às vezes os problemas são sonhos dos outros. Então, esse texto vai nos ajudar um pouco a entender como enfrentar as nossas lutas e as nossas dificuldades. E algumas lições que eu quero trazer para você, usando a palavra de Deus, através da vida do apóstolo Paulo. Veja, no meio do caminho eu disse um naufrágio, o navio afundou. Até que então, eles nadando nas madeiras lá, se apoiando de alguma forma, conseguem chegar à ilha de Malta, aonde nós lemos aqui o versículo 1 aqui do capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Eles conseguiram chegar a uma ilha e conseguiram se safar, não é, do naufrágio do navio, não morreram afogados e chegaram àquele lugar. Mas entenda o seguinte, na hora que você está passando a dificuldade, e entenda outra coisa, o fato de você servir a Deus não vai te livrar de todas as dificuldades. O apóstolo Paulo é alguém que ninguém pode dizer que não servia a Deus, né, irmãos? Era uma pessoa dedicada a Deus, uma pessoa que gastou a sua vida no serviço ao Senhor, mas enfrentou dificuldades na vida. Dificuldades fazem parte da vida. A diferença é que nós que servimos a Deus também somos por Deus direcionados. Somos por Deus guiados, protegidos, irmãos. E veja, quando a gente passa por dificuldades, Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Sempre. Em todo tempo, alguém é levantado para nos ajudar. Nós nunca estamos sozinhos, irmãos.
Deus sempre providencia alguma coisa para nos dar algum tipo de conforto, algum tipo de consolo. E no texto aqui não foi diferente. Veja o versículo 2, o que diz: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eles vão nadando na água gelada do mar Mediterrâneo e chegam à ilha de Malta. Mas, depois de muito esforço, cansados, cheios de frio, são acolhidos pelos habitantes daquela ilha, que a Bíblia chama aqui de bárbaros, mas não é aquele bárbaro no sentido que a gente às vezes associa, né, de pessoas violentas ou coisas assim, mas simplesmente uma designação a pessoas que não falavam a língua hebraica e também não tinham os costumes romanos, não estavam inteirados no Império Romano, então eram conhecidos como bárbaros, porque eram pessoas que não tinham os costumes deles. Mas não quer dizer necessariamente que seriam pessoas violentas. Mas eles são acolhidos e bem tratados por esses que eles não conheciam, que eles não esperavam ser bem tratados. Então veja, Deus levanta alguém para fazer bem a eles. Já faz parte do cuidado de Deus. Alguém diria, mas o cuidado de Deus que eu preferia é que o barco não afundasse. Não é verdade? Isso é o que a gente preferia. Mas às vezes o barco tem que afundar, para que a gente aprenda alguma coisa, para que isso faça parte de um aprendizado na nossa vida. Mas o importante é saber que ainda que o barco afunde, Deus providencia pessoas para nos ajudar. E quando Paulo chega ali, ele encontra bárbaros que vão tratá-lo bem, que vão, de alguma forma, acolher e abençoar. Então, quando nós estamos passando por tribulações, nós não estamos sozinhos. Deus está supervisionando tudo, irmãos. Deus está acima de tudo. Por isso eu amo aquele versículo, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Como Deus pode fazer todas as coisas cooperarem? Só há uma explicação. Ele está supervisionando todas as coisas. Ou seja, não há nada que me aconteça que esteja longe dos olhos de Deus. Por isso ele consegue fazer com que todas as coisas, de alguma maneira, acabem por cooperar para o meu bem. E veja alguns detalhes dessa viagem de Paulo, que a Bíblia mesmo vai contar para a gente, que são interessantes. Paulo estava nessa tribulação, estava indo para uma prisão em Roma, mas ele não está sozinho, irmãos. É sugestivo ler aqui Atos 27, versículo 2. Presta atenção. Atos 27, 2 diz assim: embarcando num navio adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Nesse navio, Paulo está prisioneiro. O versículo anterior diz que ele está aos cuidados do centurião chamado Júlio. Mas é permitido que ele vá na companhia de duas pessoas. Veja, o versículo 2 diz que vai com ele Aristarco, macedônio da Tessalônica. É uma companhia, é um amigo. E mais quem? O verbo aqui está no plural. Estava indo conosco. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Você sabe? Lucas, não é o autor de Atos dos Apóstolos. Amigo de Paulo, chamado por ele de médico amado, está se incluindo nesta narrativa. Está dizendo, está indo conosco Aristarco. Quer dizer, está indo Paulo, está indo Lucas e está indo Aristarco. Ele não está sozinho na tribulação. Há alguém perto dele. Há um amigo. Há alguém que está ali lhe fazendo companhia nesse momento de dificuldade. E veja, versículo 3 do mesmo capítulo. No dia seguinte, chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo como, irmãos? Com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. O carcereiro, o centurião
encarregado de conduzi-lo, também o tratou com humanidade. Depois, no capítulo 28, ele chega na ilha de Malta e diz: os bárbaros o trataram com humanidade. Então ele foi, de alguma forma, nesse momento, assistido, bem tratado, pôde ter o contato, a companhia de 2 amigos, chegou numa escala dessa viagem, pôde fazer contato com outros amigos também. Tudo isso está sendo supervisionado por Deus. Aí você vai dizer, mas teve um momento na vida de Paulo que ele ficou completamente sozinho e que ninguém estava junto com ele. Como é que explica? Realmente acontece às vezes isso. Mas aí, irmãos, sabe quem está conosco? O próprio Senhor. Você crê nisso? Ainda que todo mundo te abandone, Deus não vai te abandonar. No mesmo texto, no capítulo 27, leia o versículo 23 e o versículo 24. Diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O que aconteceu? Ele está no navio, a tempestade piorou e estava ficando cada vez pior, até os marinheiros estavam com medo pelas suas vidas, e Paulo, sozinho, no seu aposento no navio, recebe a visitação de um anjo. E o anjo fala com ele. E o que o anjo diz a ele? A primeira frase: não temas, não tenha medo. Eu estou aqui. Deus está com você. Você não está sozinho, apesar de aparentemente não ter ninguém do seu lado. Deus está contigo. E ele está dizendo: não temas. E mais, o anjo ainda diz para ele o seguinte: olha, é necessário que você compareça a César. Ou seja, você vai chegar em Roma. Deus está controlando esta situação. Mesmo que aconteça o pior, é necessário que você vá lá, porque Deus está querendo que isso aconteça. E quando Deus quer que alguma coisa aconteça, ela acontece, irmãos. E ninguém pode impedir. Não diz a Bíblia: agindo eu, quem impedirá? Deus tem um plano. Quem pode frustrar os planos do Senhor? Se Deus quer que você vá a um lugar, você vai. Não importa se no meio vai acontecer um monte de coisa, mas você vai chegar lá. E aí o anjo diz a Paulo: olha, você vai. E outra coisa, Deus, por sua graça, também deu todos quantos navegam contigo. Ele está dizendo: olha, você vai, e todo mundo que está nesse navio vai ser salvo por sua causa. Pela graça de Deus, Ele concedeu que todos sejam preservados junto contigo. Veja como a nossa vida, nas mãos de Deus, irmãos, na direção de Deus, é uma bênção. Não importa o que aconteça. E como muitas vezes, por nosso intermédio, outras pessoas são abençoadas. Mesmo na desgraça, mesmo quando o pior acontece. É a lição que esse episódio aqui traz para nós. E veja, Paulo não se abatia com essas coisas, porque ele sabia que ele não era prisioneiro de César, ele era prisioneiro do Senhor. Assim Paulo se considerava. Como é que nós nos consideramos, irmãos? Às vezes nós, diante de alguma dificuldade, ficamos completamente reféns daquela situação e começamos a imaginar que aquilo é a nossa vida, o nosso destino ou qualquer coisa parecida. Paulo foi prisioneiro algumas vezes, mas nunca se sentiu prisioneiro daqueles que o prenderam, porque a vida dele, mesmo preso, pertencia ao Senhor. Veja como Paulo inicia a sua carta a Filemon. Abra aí a carta de Paulo a Filemon, que só tem um capítulo. Logo no primeiro versículo desta carta, veja como que o apóstolo Paulo se sentia, como é que ele se apresenta a Filemon. Vamos lá, se eu achar aqui na Bíblia. Depois de Tito.
Carta de Paulo a Filemão diz assim: Paulo, prisioneiro de quem? De Cristo Jesus. E o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Ele está preso quando ele escreve essa carta. Mas ele não diz prisioneiro dos romanos, prisioneiro dos soldados, prisioneiro do povo tal, povo tal. Não. Prisioneiro do Senhor. Que a vida dele pertence ao Senhor. Você crê que a sua vida pertence a Deus? Mesmo quando você está em dificuldade, mesmo quando você está passando por tribulação, é por isso que o apóstolo Paulo não se abate, porque ele sabe que Deus tem o controle de tudo. Aquele que crê que todas as coisas cooperam para o bem, sabe que Deus está por trás de todas as coisas, exercendo o controle, o domínio, a soberania. Irmãos, Deus é soberano, isso é uma doutrina fundamental da nossa fé. Deus não se deixa manipular por ninguém. Ele é que é o autor de todas as coisas. E Paulo simplesmente confiava que Deus tinha esse controle. Então, se a minha vida está ao controle de Deus, não há o que temer. Deus tem a direção. Para onde Ele me levar, eu vou. E será o melhor lugar para eu estar. Veja, foi o que o anjo disse a ele: é preciso que você vá até César. Então pode ficar tranquilo, não temas, não tenha medo. Por que o anjo diz isso? Porque medo é uma reação normal do ser humano. Imagina você num barco balançando para lá e para cá, virando para lá, entrando água. Você não vai ter medo? Todos nós teríamos medo. Mas o anjo diz: não precisa ter medo, porque Deus está no controle. Mesmo que esse barco venha a afundar, como afundou. Às vezes a gente pensa que Deus só está no controle quando o barco não afunda. Não é assim, irmãos? A gente chega até a dizer, né, com Cristo no barco, tudo vai bem. Lembrando daquela passagem em que Cristo estava no barco, os discípulos ficaram com medo da tempestade, e Jesus mandou os ventos cessarem, repreendeu o mar, não é? Amém, às vezes Deus faz assim. Mas às vezes Deus permite que o barco afunde. O que importa é que a tua vida está nas mãos de Deus. A nossa vida pertence a Deus e Deus tem o controle de tudo. E Deus estava programando que Paulo fosse a César e ficasse ali em Roma. Mais tarde ele vem a morrer em Roma. Mas os primeiros anos de Paulo em Roma foram um prêmio de Deus. Você sabia disso, irmãos? Foram férias que Deus deu a Paulo. Sabia? Está na Bíblia. Vamos ler. Atos 28, 16. Olha só, Atos 28, 16. Uma vez em Roma, finalmente chegou a Roma. Naufragou, nadou até Malta, depois pegou outro barco, chegou em Roma. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo, o quê? Morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. O que é isso aqui? É o que os caras do mensalão estão recebendo hoje. Prisão domiciliar. Não é isso ou não é? Ele ficou na sua própria casa preso, está preso. Não pode sair, tem um guarda lá vigiando, mas ele pôde ficar na sua casa. Ele pôde ficar e ficou assim por 2 anos. Veja só o que diz mais, versículo 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Foram férias forçadas. Deus disse: Paulo, você já trabalhou muito, você já andou muito por aí, você já foi para um monte de lugar, agora fica um tempinho aí, você não vai mais pregar em lugar nenhum, agora você vai pregar em casa. As pessoas vão vir na tua casa para ouvir a pregação. E assim ele ficou 2 anos em Roma, morando por sua própria conta, recebendo a visita a hora que quisesse, de quem quisesse, e ali ele continuava pregando o Evangelho. Deus está no controle, irmãos. Deus tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Isso posto, pensa agora uma coisa. Quando ele chega à ilha de Malta, recebido com hospitalidade, com humanidade pelos bárbaros que ali moravam, acolhido numa fogueira, por causa do vento, por causa do frio, parece que está tudo bem.
Deus cumpriu a palavra que enviou pelo anjo, não é? Pode ficar tranquilo, Paulo. Ninguém vai se perder, porque você tem que chegar em Roma. E assim aconteceu. Mas nas dificuldades que a gente passa, irmãos, Deus está controlando, como eu disse aqui até agora para você. Acontece que o inimigo de Deus, o adversário das nossas almas, também está atuando. Também está, de alguma forma, querendo atrapalhar os planos de Deus, principalmente quando ele nos atinge e muda a nossa mente e atinge o nosso coração com suas mentiras. E o que acontece assim que Paulo chega à ilha e se estabelece ali na fogueira junto com as outras pessoas? Versículo 3 do capítulo 28. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, o que acontece? Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Ele é mordido por uma cobra. Ele é picado por uma víbora, diz a Bíblia, irmãos. Olha o que acontece. O inimigo está sempre por perto, tentando dar o bote. A víbora é significativa aqui, é um símbolo maligno, não é, irmãos? Do inimigo que está sempre querendo abocanhar, está sempre querendo, de alguma forma, atrapalhar os planos de Deus. Ainda mais quando percebe que nós incomodamos o inimigo. E Paulo incomodava muito o inimigo, concorda comigo? Alguns não fazem diferença para o inimigo os deixa tranquilos, né? Mas aqueles que incomodam, aqueles que estão sendo usados, estão sendo instrumentos nas mãos de Deus, certamente serão mais atacados. E Paulo era alguém assim. Veja Atos 27, o capítulo anterior, versículo 25. Paulo diz assim para os homens, depois que o anjo lhe aparece na visão: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu, o que ele diz? Confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Ele anima agora os outros. Eu confio em Deus, é o que ele diz. Então ele é um homem de fé, ele é um homem de convicção, que não se deixa abalar mesmo na hora da tempestade, que recebe a palavra de Deus e crê nela, e a partir dela ainda tenta animar os outros. É essa pessoa que vai ser o maior alvo do diabo, irmãos. Pensa bem. É exatamente aquele que tem fé, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a pessoa que não tem fé, dificilmente vai ser perturbada pelo diabo, porque ela já não agrada a Deus mesmo. O diabo não quer nada com ela. O diabo quer alguma coisa com aqueles que agradam a Deus. Ele quer, de alguma forma, que eles não agradem mais. Foi por isso que o diabo investiu contra Jó. Deus deu um testemunho sobre Jó, dizendo: não há ninguém na terra como meu servo Jó. Aí o diabo: deixa eu tocar nele para você ver só se ele continua bom. Não é assim que ele faz, irmãos? Essa é a estratégia, não é? Então, da mesma maneira, quando Paulo chega na praia, agora uma víbora pega na sua mão, injeta ali um veneno, uma cobra venenosa, que logo foi identificada por aqueles que estavam presenciando a cena. E aí qual é o pensamento corrente? É dito aqui, versículo 4, do capítulo 28. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, o que eles disseram? Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Ou seja, esse cara é um azarado, né? É o que eles estão dizendo ali, não é possível. Ele escapa de um naufrágio, consegue nadar até a praia, chega na praia, uma cobra venenosa morde a sua mão. E aí, irmãos, as pessoas que não conhecem a Deus, os bárbaros, né, normalmente têm esse entendimento. Se alguma coisa ruim acontece com alguém, é porque a pessoa não tem fé, ou não é de Deus, ou está em pecado, ou tem alguma dívida no cartório. De alguma maneira ela merece aquilo que aconteceu. Esse texto desfaz biblicamente essa visão errada de algumas pessoas. Paulo não era nada disso. Paulo não era um assassino, como aqueles homens pensaram que ele era.
Porque qual a imaginação? Ora, se alguém escapa de morrer no naufrágio e agora chega na praia, logo a seguir é picado por uma cobra, só pode ser uma pessoa muito ruim. O azar chegou na vida dela por isso. Esse povo que crê em sorte e azar, né, uma cambada de supersticiosos do capeta, né, irmãos? Pior que tem gente na igreja assim. Supersticioso cristão. Você não sabe se serve a Deus ou ao diabo. Está ainda indeciso. Superstição vem do capeta. Bota isso na tua cabeça. Superstição é você acreditar que alguma coisa, algum acontecimento, algum objeto pode interferir no teu destino, na tua vida, no que vai acontecer com você. Nada pode interferir na minha vida a não ser a vontade de Deus. Se eu vou viver, se eu vou morrer, é Deus que vai dizer. Se eu vou me dar bem, eu vou me dar mal, é Deus que vai dizer. Não é um amuleto, não é uma camisa que eu uso, não é uma coisa da sorte, não é entrar por uma porta, sair por outra, dar uma mão da outra. Deus é que tem o controle da minha vida. Então não existe superstição para um cristão, porque ele está sob o controle de Deus. Não sob o controle das forças da natureza, achando que por fazer uma coisa ou deixar de fazer outra, algum mal vai lhe acontecer. Agora, quem não crê em Deus, pensa assim mesmo. Eu já pensei assim, quando não criei em Deus. O triste é ver que tem gente na igreja que continua pensando assim. Você não conhece a verdade, ela não te libertou? Eu pensava assim, mas graças a Deus, Deus me mostrou a verdade. Agora minha vida pertence a Deus. Entende, irmão? Então, esse pensamento dos bárbaros é muito comum. As pessoas veem um cristão passando por uma dificuldade, o que elas, usadas pelo diabo, fazem? Se você é crente, por que você está passando por isso? Por que o teu navio afundou? Por que uma cobra te picou? Quando isso vem do ímpio, até tudo bem, porque ele não conhece a Deus mesmo. O pior é quando vem dos irmãos na igreja, os supersticiosos que estão dentro da igreja. Ou aqueles que são ensinados na teologia maligna da prosperidade. Eles agem exatamente assim. Se você teve câncer, é porque algum pecado você está enrustido aí, que não foi confessado, que não foi revelado. É uma praga que chegou, e a Bíblia diz, praga nenhuma chegará na minha tenda. Diz ou não diz? Então como é que vem com essa história de praga para mim? Você é louco? Fala sério. Não tem praga. Eu sou de Deus. Minha vida pertence a Deus. Se eu sofrer, Deus quis que eu sofresse. Por quê? Não sei, mas Ele quis. E é bom. Se Ele quis, é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu ganhei, foi Deus que quis que eu ganhasse. Mas se eu perdi, também foi Deus que quis que eu perdesse. A dificuldade que as pessoas têm de entender isso. Jó, quando passou tudo aquilo, ele disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. É simples, mas a dificuldade que as pessoas têm de achar que toda vitória é Deus, toda derrota é Satanás. Não é assim. Pode até ser quando você era do mundo, porque aí você não é de Deus, você está na mão do diabo mesmo. Agora, quando você é de Deus, tudo que te acontece é Deus que está governando a sua vida. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou você crê na palavra ou você não crê nela. Mas se você não crê nela, por favor, não se chama de crente, não. Porque já está tão ruim, né? A fama de crente está tão ruim. Porque tem um monte de gente que não crê na Bíblia dizendo que é crente. Quando te perguntar o que você é, você fala, não sou nada. Sou agnóstico, sou, sei lá. Não diz que é crente se você não acredita na Bíblia. Só diga que é crente se você acredita. Ou que você muda a crença de acordo com as circunstâncias, né? Quando Deus está abençoando, você é crente. Agora, quando a coisa está pegando, aí não, aí você não é mais crente. Não pode ser assim. Então, irmãos, no pensamento do mundo, os bárbaros falam isso mesmo. E vão te julgar mal. O que eles disseram? Você é um assassino, Paulo. Como é que pode? Você só pode ser uma pessoa ruim. Porque está passando por isso. Então você tem alguma culpa. Agora, irmãos, quando nós somos inocentes, Deus cuida de nós. Entenda isso. Versículo 5 diz assim,
Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, o que aconteceu com ele? Não sofreu mal nenhum. Sacudiu a cobra e continuou batendo papo em volta da fogueira, irmão. Não sofreu nada. Então, pensa comigo agora, eu estou falando aos cristãos, aos crentes verdadeiros essa noite. Se você está sofrendo alguma coisa, se você crê que a tua vida está na mão de Deus, mas está passando por um problema, por uma enfermidade, por uma coisa qualquer, que estão te acusando, estão falando um monte de coisa contra você, apenas preserve a sua inocência. Se você é inocente, não há o que temer. Irmãos, aquele ditado popular, ele é verdadeiro. Quem não deve, não teme. Agora, quem deve, tem medo, né, irmãos? Então, apenas não queira dever. A Bíblia diz: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Para que você tenha a sua consciência tranquila diante de Deus. E nenhuma acusação do diabo chegue contra você. A Bíblia diz: o diabo é o acusador dos nossos irmãos, e ele os acusa dia e noite. Então, somente a inocência pode trazer paz ao nosso coração. Paulo sacudiu a cobra. Irmão, se tem uma cobra te picando, sacode ela aí, tá bom? Sacode ela no fogo. Não vai morrer, não vai ficar nesse veneno, não. Sacuda isso aí para lá, irmão. Cale a boca daqueles que se levantam contra você. Mas sem contenda. Veja, Paulo foi acusado de assassino, ele não partiu para cima de nenhum bárbaro, né? Paulo não fez nenhuma barbaridade, né? Imagina, me chamando de assassino, agora você vai ver. Pá. Não precisa se defender, não precisa, né, se aborrecer. Deus cuida da tua vida, Deus cuida da tua reputação, é Ele que te defende. E nada aconteceu com Paulo. Sacudiu a cobra no fogo, ficou por isso mesmo. Quem foi que disse, irmãos, o que está escrito em Marcos 16? Vamos ler? Marcos capítulo 16, versículo 17, versículo 18. Marcos 16, 17, 18 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em quê? Em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Paulo pegou a serpente, e a serpente não fez nada com ele, porque Deus tem um plano para ele. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Deus sabe até onde Ele quer levar a gente, irmão. Quando não quiser levar mais, Ele recolhe a gente. Crente não morre, crente é recolhido. Você está entendendo? Quando Ele não quiser mais te levar a lugar nenhum, te recolhe. Mas Paulo, ele queria levar para Roma ainda. Então ele vai chegar em Roma. Quer tenha cobra, quer tenha naufrágio, qualquer coisa que arrumarem, não importa, ele vai chegar a Roma, porque Deus determinou que ele vai. Agora passa por um naufrágio, leva uma picada de cobra, ficou mais uma marca em Paulo, né? Paulo disse uma vez: tragam no corpo as marcas de Cristo. Mais uma marca, fora as chicotadas que ele levou, fora as pedras que ele levou, mas agora uma picada de cobra. Mas ele vai chegar a Roma, irmãos. Ele vai aonde Deus está mandando. E os outros vão ficar olhando para a gente, esperando a gente cair. É assim, irmãos, o ímpio vai ficar olhando para você, torcendo para você cair. Eu tenho certeza que quando eu prego uma mensagem desse tipo, tem gente que fica torcendo para dar errado. Tem gente que fica torcendo. Veja só, versículo 6. Olha só, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Porque ele foi picado pela serpente. Serpente venenosa que eles conheciam. Ele sacode ela na mão, bota no fogo e os caras ficam olhando. O que os caras estão fazendo agora? Esperando, de butuca. Vai cair, Paulo. Vai inchar. Olha para o pé dele, olha para a mão, olha para o braço, vai ficar roxo, alguma coisa vai acontecer, vai cair duro. Mas ele não cai. Está todo mundo torcendo para você cair, mas você vai dizer: eu não caio. Amém? Deus é poderoso para sustentar o seu servo, em pé ou caído.
é Deus que sustenta a gente. Ninguém me derruba se Deus não quiser. Você só é derrubado quando Deus quer. Entenda isso. Podem torcer, podem se rasgar todinhos, irmãos, iguais os profetas de Baal diante de Elias. Eles se cortavam, se retalhavam, e nada de Baal mandar fogo naquele troço, né, irmão? É assim que acontece. Pode ter certeza e convicção, você não vai cair. Está muita gente torcendo para você cair. Tem muita gente torcendo para esse veneno te tomar. Mas você pertence a Deus, então não tem como. Deus é que está no controle. E vão esperar, e vão esperar. E veja só, o verso 6 diz assim, ó: mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, aí foram para o outro lado. Diziam que ele agora era um Deus. Pensaram que ele era Deus. Por quê? Demorou, e nada dele cair. E demorou, e nada dele cair. Esperaram. Olha, quem espera que um cristão caia, vai esperar sentado, porque de pé vai cansar. Amém? Porque a minha vida está nas mãos de Deus. E a Bíblia diz, a Bíblia afirma, o Senhor firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Vai esperar, mas não vai ver essa vitória, irmãos. Porque Deus está no controle da nossa vida. Mas você tem que crer nisso. Para de crer em superstição. Para de crer em azar. Creia no controle, na soberania de Deus. E aí a sua vida estará segura nas mãos do Senhor. Veja, queridos, eles quiseram dizer que Paulo era um Deus, porque eles não conheciam Deus. As pessoas devem olhar para nós e ver Deus, mas não achar que somos deuses, né? Nós temos que fazer as pessoas conhecerem Deus através da nossa vida e do nosso testemunho. É essa a missão que Deus deu para nós. E foi essa missão que Paulo desempenhou fielmente na sua vida. Então, se você está enfrentando luta, dificuldade, problema, não importa a natureza e a razão deles, seja uma pessoa assim como Paulo, cheia de fé, cheia de ânimo, mas cheia também de integridade, sem culpa, inculpável, para que você tenha paz e creia na soberania de Deus, para que você tenha descanso. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?